Obrigado, Silvia. E agora nós vamos continuar, então, na nossa reflexão. Nós já falamos, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. E agora nós vamos estar falando, e se converter dos seus maus caminhos. E se converter dos seus maus caminhos. Queridos, todas as vezes que nós ouvimos isso, se converter dos seus maus caminhos, a impressão que nós temos são daqueles pecados, bem salientes, aqueles pecados que geralmente são mais visíveis, não é verdade? Mas aqui a palavra está dizendo, não é bem isso, porque a palavra se converter aqui vem do grego estrefo, que quer dizer muitas coisas. Quer dizer voltar para Deus, quer dizer retornar, quer dizer render-se, quer dizer mudar de direção. Então nós devemos lembrar que tudo aquilo que não está alinhado com a vontade de Deus para a nossa vida são maus caminhos, do qual nós devemos nos converter. Também nós devemos lembrar que os maus caminhos, eles aparecem todos os dias na nossa vida. E aí nós precisamos optar. Se nós vamos seguir o caminho que Deus está nos propondo, ou o caminho, que nós queremos, que é o caminho da desobediência. Nas pequenas coisas, nas mínimas coisas. Então, todos os dias, nós temos perante nós o desafio de escolher a que caminho que nós vamos seguir. Em várias áreas, em várias direções da nossa vida. Como eu falei, se converter tem o significado de render-se para uma mudança de atitude. E todos os dias nós devemos entender que nós precisamos nos render à vontade do Senhor. Eu não sei você, mas eu costumo levantar e eu costumo tanto dormir como levantar, tentando refletir sobre isso. E tentando render a minha vida aos pés do Senhor. A converter o meu coração todos os dias aos pés do Senhor. Porque é isso que a palavra nos diz. Que nós devemos todos os dias colocar o nosso coração no altar do Senhor. E perguntar para o Senhor, Senhor, o caminho que eu estou pensando hoje, a agenda que eu tenho hoje, os compromissos que eu tenho hoje, o que eu estou planejando para hoje, ele está representando o Senhor? Ele está dentro dos teus planos? São caminhos bons ou caminhos maus? Então, todos os dias nós precisamos entender que precisamos render o nosso coração à vontade dEle. Render quer dizer converter minhas próprias ideias às ideias do Senhor. Quantas vezes nós temos um monte de ideias para a nossa vida pessoal, nós temos um monte de ideia para a nossa família, temos um monte de ideias para a nossa igreja. Mas será que são ideias do Senhor? Será que são caminhos do Senhor? Render-se quer dizer também ter um coração maleável nas mãos do Senhor. É dizer para o Senhor, Senhor, eu tenho esses planos, eu tenho essa agenda, mas aqui, Senhor, está o meu coração. E o meu coração é seu. E se o Senhor quer mudar tudo hoje, se o Senhor quer mudar a direção hoje, eu estou disposto a te obedecer. Se converter também quer dizer retornar. E o que é retornar? É desistir do seu próprio caminho. É parar de lutar contra a vontade de Deus. E quantas vezes Deus está nos dando sinais, Deus está nos dando direções, Deus está falando através de pessoas, situações, circunstâncias, Deus está falando através de sonhos, mas nós não queremos entregar os nossos próprios sonhos, nós não queremos retornar. Às vezes o retornar é complicado, é bem complicado. Às vezes retornar
precisa de humilhação. Às vezes, retornar precisa engolir, muitas vezes, o nosso próprio ego e dizer, é verdade. Não somente para o Senhor, mas para as pessoas também que envolvem a nossa vida. Retornar é desistir do seu próprio caminho. Vamos pensar sobre isso. Se converter dos meus maus caminhos. Será que todos os dias nós temos tido essa atitude de nos converter o nosso coração? De render-se ao Senhor? De retornar ao Senhor? Uma outra coisa, se converter é mudar de direção. E quando nós mudamos de direção, nós estamos nos alinhando na direção de Deus. Queridos, converter dos maus caminhos é mais do que uma mudança externa. É, acima de tudo, uma mudança interior. E aí afeta todas as dimensões da nossa vida. Afeta a minha pessoa, a sua pessoa. Quando nós nos convertemos dos maus caminhos, a primeira pessoa que vai ser afetada somos nós mesmos. O meu caráter, a minha boca, as minhas atitudes, os meus pensamentos. Nós não podemos estar diante de Deus e sermos os mesmos. É impossível nós nos colocarmos diante de Deus e querer nos converter dos maus caminhos e permanecermos os mesmos. Primeiro começa em mim. E aqui eu estou falando com muitos líderes, muitas pessoas envolvidas na obra do Senhor. Mas nós precisamos, antes de tentar converter os maus caminhos na vida de outra pessoa, converter os nossos maus caminhos na nossa própria pessoa. Se converter dos maus caminhos deve afetar também a minha família. A igreja, ela começa na família. A igreja, ela começa na sua casa. A igreja começa com pai, mãe e filhos. E quando nós entramos nessa direção de se converter dos nossos maus caminhos todos os dias e ter um coração maleável diante da presença do Senhor, de todos os dias, ouvir o Senhor, então ela vai afetar os nossos relacionamentos mais próximos, que é a nossa família. Todos os dias também, nós devemos acordar e tentar fazer um check-up da nossa família. Como estão os nossos relacionamentos dentro da nossa casa? Como estão os nossos relacionamentos com os nossos filhos, com o nosso marido? Porque isso vai refletir para fora também. E por último, se converter afeta todos os meios do qual nós vivemos, a sociedade. Os meios dos quais nós estamos envolvidos. Eu não sei em que meio você está envolvido. Talvez seja uma faculdade, talvez seja um negócio, talvez seja na sua própria comunidade. Tantos lugares que nós temos envolvimento com pessoas. Sabe, quando nós nos convertemos dos nossos maus caminhos, as pessoas que nos cercam, elas vão ver a diferença. As pessoas que nos cercam também vão ser afetadas. Elas vão perguntar para nós, quem é esse Deus que você serve? O que você tem de diferente? Porque quando nós nos convertemos dos nossos caminhos, também afeta os lugares aonde a gente frequenta, os meios da onde nós estamos envolvidos. E tudo isso, queridos, tem a ver com a nossa motivação. A nossa motivação. Porque todos nós, com certeza, você que está vendo essa live agora, você está vendo porque você quer ver uma mudança no estado do Paraná. Mas deixa eu te falar uma coisa. A mudança vai acontecer quando primeiro nós começarmos a mudar individualmente, depois nossa família, depois a igreja e depois a sociedade. Mas para isso acontecer, nós precisamos ter um coração maleável nas mãos do Senhor. É se converter
dos nossos maus caminhos. E às vezes aquelas coisas pequenininhas, aquelas coisas que nós tentamos esconder. Ou, queridos, aquelas coisas que nós estamos tão acostumados, mas que nós sabemos que não é bíblico, que não é do Senhor, e que aquilo Deus não está de acordo. Às vezes pequenas coisas. E eu queria que eu e você, a gente se refletisse sobre isso nesta manhã. Se converter dos nossos maus caminhos. E também, se converter dos maus caminhos é entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque muitas vezes não é pecado, mas não é a vontade de Deus para a sua vida. Vamos pensar sobre isso e vamos orar sobre isso? Eu creio que Deus está falando no seu coração. E eu creio que Deus está falando com pessoas aqui sobre a vontade dEle. Não é pecado, não é errado, mas não é a vontade de Deus para a sua vida. E isso é se converter, porque todo o mau caminho é aquilo que não está alinhado com Deus. E se esse relacionamento, esse negócio, isso que está acontecendo não é a vontade de Deus para a sua vida, então precisa se converter desse caminho e voltar para o Senhor. Vamos orar sobre isso? Deus, obrigado, porque o Senhor é um Deus misericordioso. Obrigado, Senhor, porque todos os dias o Senhor nos dá a chance de nós nos convertermos dos nossos maus caminhos. Obrigado pela tua graça. Obrigado, Senhor, porque nós não precisamos mais fazer sacrifícios, mas nós podemos nos achegar todos os dias através de Jesus, através do sacrifício do Cordeiro perfeito, que é Jesus. E com isso nós temos acesso ao Senhor, e agora, Senhor, nesse momento, nós estamos indo à tua presença. E nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor. E eu quero pedir, Senhor, volta, Senhor, o seu coração, volta o teu olhar, volta a tua mente, Senhor, para nós nesta hora. Senhor, olha para aqueles que estão falando, Senhor, esse caminho eu sei que não é bom, eu entrego para o Senhor, eu entrego para o Senhor. Esse relacionamento eu sei que não é bom, eu entrego para o Senhor. Esse negócio eu sei que não é bom, eu entrego para o Senhor. Deus, nós entregamos aquela mãe, Senhor amado, que está falando agora, a maneira como eu trato o meu filho não é bom, eu entrego para o Senhor. Eu quero converter o meu coração, eu quero converter a minha língua, eu quero converter o meu linguajar, eu quero converter os meus pensamentos. Aquele que está falando a maneira como eu penso das outras pessoas não é bom. Senhor, nós entregamos para o Senhor. Nós entregamos para o Senhor o nosso coração, porque nós queremos, Senhor amado, ouvir o teu coração e estar alinhados com a tua vontade. Vem, Senhor amado, e nos ajuda, Senhor, a estar nos teus caminhos que é bom, agradável, perfeito, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a estar alinhados com o Senhor. Senhor, todos os dias, que teu Espírito Santo nos lembre que nós precisamos converter o nosso coração ao Senhor todos os dias, que teu Espírito nos lembre disso, Senhor, e que agora, Senhor, o Senhor também, através do teu Espírito, convença, Senhor amado, dos caminhos que não são bons, dos caminhos que não são a tua vontade. Essa pessoa, Senhor amado, que está em dúvida, pensando, mas será mesmo que esse caminho não é bom? Que teu Espírito agora convença. Talvez esteja tudo planejado, tudo planificado, mas o Senhor está dando a oportunidade para sair desse caminho, que vai ser um caminho de destruição. Deus, que possa retornar, Senhor amado, e que o Senhor possa completar a obra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que grande obra o Senhor está fazendo. Eu louvo a Deus pela sua vida, você que está nos acompanhando aí. Que manhã abençoada, que manhã
preciosa de intercessão, de busca. Aleluia. Nós estamos fechando o nosso texto de 2 Crônicas 7:14, a nossa reflexão. Nós já falamos sobre: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos. O Senhor dizendo então agora, o que Ele vai fazer? Ele diz assim: eu ouvirei dos céus, aleluia. Eu sararei, aleluia, glória a Deus. Eu curarei, eu sararei a sua terra. Antes Deus está dizendo aqui: perdoarei o seu pecado, então curarei a sua terra. E versículo 15, eu quero ler com você também, seguindo. E de hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Essa palavra tão preciosa que nós trabalhamos com você nessa manhã. Nós falamos aqui sobre o início, Deus falando, porque aqui essa palavra é quando Deus aparece, né, em sonhos a Salomão. Depois da oração que ele faz de consagração do templo. Então, nós vemos ali que Deus está falando anteriormente nessa palavra no sonho, né? Quando vocês tiverem dificuldades, os céus estiverem fechados, se eu cerrar os céus, diz o Senhor, para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem a terra, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Então Deus está falando de coisas negativas que podem estar acontecendo com a terra e com o povo. Então diz assim: se o meu povo, então Deus começa então a mostrar tudo o que é necessário, o que Ele está pedindo, né? E Ele está então colocando o que vai acontecer. Então, uma situação muito negativa, problemas nacionais, problemas na terra, problemas sobre o povo, problemas sobre as famílias. Então, Deus está dizendo: mas se o meu povo fizer isto, então Deus dá 4 pontos aqui importantes para nós que nós aprendemos, 4 atitudes: se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Agora então Deus vai fazer o quê? Agora então Deus está dizendo o que Ele vai fazer. É interessante que essa é uma resposta da oração de Salomão. Se você ler depois, no capítulo 6, você vai perceber que então, quando Salomão ora na consagração, ele fala sobre essas situações difíceis que podem acontecer. E ele pede que Deus ouça a oração e Deus restaure o seu povo. Então Deus está dizendo: sim, se acontecer essas coisas, vocês pecarem, vocês se afastarem de mim, mas então vocês decidirem se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então Deus está dizendo o que Ele vai fazer. Então agora vamos ver o que Deus vai fazer? Primeiro, Deus ouvirá as orações. Aleluia! Deus ouvirá as orações do seu povo. Aleluia! Você pode louvar ao Senhor. Deus ouvirá a oração do seu povo. Deus está ouvindo a sua oração. Deus está nos chamando para chegarmos a Ele, mas Deus está ouvindo. Ele ouvirá. Mas ainda, Ele perdoará. Ele ouvirá e Ele perdoará os pecados. Se confessarmos os nossos pecados, como disse João, né? Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele perdoará os nossos pecados. E aí vem o terceiro ponto. Ele curará a terra. Aleluia. Ele curará a terra. Nós temos um movimento de oração já de vários anos, que nas nações, né, e esse movimento eu tive acesso por alguns vídeos, né, que eu conheci um pouco mais sobre esse trabalho de oração nas cidades e nas nações. E esses irmãos que oram, né, eles contam muito testemunhos de lugares que foram restaurados. E um dos testemunhos que impactou muito das Ilhas Fiji, que eles tinham um problema crônico nas águas, que as águas não eram saudáveis e eles tinham muita dificuldade com as águas. E isso foram centenas de anos e não havia como resolver. Mas então, o povo de Deus das Ilhas Fiji começou a orar. E Deus então curou as águas. Sim, Deus restaurou as águas, documentado oficialmente.
as águas foram tratadas pelo próprio Deus. E então houve uma mudança, né? Que acarretou uma bênção social para todas as ilhas ali, porque era um problema muito difícil, o problema das águas em Fiji. E agora, pela oração do povo de Deus, Deus curou as águas. É assim, Deus cura a terra. Nós temos exemplo também, né, nessa série de vídeos de Almolonga, que Deus curou a terra não dava nada, a terra era amaldiçoada. E depois as colheitas eram fartas, além de fartas, eram colheitas que até especialistas, agrônomos de outros lugares do mundo vêm analisar por que ali produz tanto, né? A alta produção daquelas terras. Mas por quê? Por causa também da cura, da oração do povo de Deus. Se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu virei. E eu ouvirei a sua oração, perdoarei os seus pecados, eu curarei a sua terra. Aleluia! Não desanimemos, oremos, busquemos a face de Deus, vamos permanecer, porque o Senhor tem muita cura para o nosso estado, amém? O Senhor tem muita cura para o Paraná, aleluia! Tem muito que Ele quer fazer nessa terra. E Deus tem nos levantado aqui para sermos intercessores e lutarmos, e levantarmos essa bandeira no nome de Jesus, da intercessão, levantando movimentos fortes nas nossas igrejas. E Deus vai restaurar, e Deus vai levar o seu povo, né? Vamos avante, mas no nome do Senhor, unidos, como o pastor Carlinhos orou, né? Unidos, avante, e Deus fará grandes coisas. E Deus fala algo mais aqui. É muito lindo o que Ele fala. As orações feitas neste lugar. Aleluia. Então, ali onde há rendição, aonde a obediência, aonde é o sacrifício para Ele, porque Deus está falando do templo, né? Aonde ali a vontade dEle é feita, então Deus vai atender. Que maravilhoso. Aí fala também, muito especial, né? A igreja do Senhor, a restauração, o povo de Deus reunido em oração, ali aonde há obediência, ali aonde há clamor, ali aonde há intercessão. Então o Senhor diz, eu ouvirei. E é muito bonito, eu quero fechar falando dessa parte final, que o Senhor diz que terá os ouvidos e os olhos abertos para as orações. Então Deus age na terra em resposta às orações do seu povo. Logo, é nossa responsabilidade, mas também um privilégio buscar a sua presença. Entendendo que quando nós buscamos, Ele está com os ouvidos e com os olhos atentos, olha os dois sentidos. Deus está expressando, fortalecendo o que Ele vai fazer quando nós nos colocamos na sua presença, como Ele está chamando para nos colocarmos. Ele vai ouvir, Ele vai ver. É o carinho de Deus, é a atenção de Deus, do grande Criador, do soberano. Aleluia, olhando para nós, olhando para esse planeta tão pequeno, olhando para a gente ali, né? Nós aqui, né? Na nossa terra, no nosso cantinho. E o Senhor com amor, os seus olhos e os seus ouvidos atentos. É uma expressão de atenção, é uma expressão de amor, de cuidado, do carinho do próprio Deus. E também da certeza da resposta. Do Deus que ouve, do Deus que vê todas as coisas. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essas reflexões nessa manhã aqui, tão preciosas, Senhor, tão tremendas. E agora, Senhor, quando nós pensamos, Pai, que lindo o Senhor falando que se o povo orar, se humilhar, buscar a sua face, se converter dos seus maus caminhos, então que o Senhor vai ouvir as orações, o Senhor vai perdoar os pecados, o Senhor vai curar a terra. E o Senhor vai estar atento, os seus olhos sobre nós. Ah, que maravilhoso. Senhor, que maravilhoso. Os seus olhos sobre nós, os seus ouvidos atentos. Oh, Pai, o cuidado, o teu amor, a tua expressão, Senhor, o teu afago. Mas também o teu poder restaurador, transformador, as ações soberanas do Senhor em favor do seu povo, em favor da terra, de vida, ó Deus, de transformação. Que tremendo, que maravilhoso, que palavra poderosa o Senhor está nos dando. Aleluia, aleluia. O que o Senhor vai fazer,
o que o Senhor vai operar, nós não conseguimos dimensionar quando um coração se coloca inteiramente na sua presença, como o Senhor pede. Mas nós te louvamos que na nossa pequenez, Senhor, o Senhor está vendo, o Senhor está ouvindo e o Senhor está fazendo. Aleluia, aleluia. E nós veremos ainda grandes coisas do Senhor, porque nós profetizamos, grandes coisas do Senhor estão por vir. Aleluia. E nós seguiremos, Pai, em fidelidade e fé na Tua presença. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Bem-vindo aqui em nossos corações, toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Espírito, te queremos, Deus, oh Senhor, nós te queremos, Jesus, estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui num trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Espírito, te queremos, Deus, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus, sopra em nós, Espírito. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, Senhor, a nossa fé está em ti, no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram,